Mesmo ainda vivendo uma situação financeira complicada, o Barça segue pagando salários extremamente altos para seus jogadores. E no vídeo de hoje vamos conferir os salários milionários dos jogadores do Barcelona em 2024. Vamos começar o vídeo com o goleirão Ter Stegen. O alemão segue sendo o titular absoluto do time espanhol e ele possui uma moral gigantesca lá no Barça. E por isso hoje ele recebe um alto salário. Stegen ganha hoje aproximadamente 6 milhões de euros por ano, um ótimo salário. E agora vamos ver quanto ganha Cancelo. O Barça contratou ele para ser o lateral direito titular da equipe. E mesmo tendo chegado de graça ao Barça, ele recebe muita grana hoje. Cancelo ganha hoje cerca de 12 milhões de euros por ano, um salário simplesmente surreal. E agora vamos ver quanto ganha o zagueirão Koundé. O Barça investiu muita grana na sua contratação e ele é hoje peça-chave na defesa ali do Barça. E no Barcelona, Koundé recebe hoje aproximadamente 13 milhões de euros por ano, um salário simplesmente surreal. Mas na opinião de vocês, Koundé merecia receber tudo isso? Me falem nos comentários. E o próximo cara aqui da lista é o Araújo, que é hoje o principal zagueiro do clube espanhol. E Araújo é fundamental ali na defesa do Barça. E lá no Barcelona, Araújo recebe hoje um salário de aproximadamente 7 milhões de euros por ano. E sem dúvidas, seu salário deve aumentar nos próximos anos, já que ele é extremamente valorizado pelo Barça. E ele tem tudo para marcar uma era dentro do clube catalão, porque ele é de fato muito diferenciado. E o próximo jogador da lista é o Christensen. Ele chegou ao Barça lá em 2022 e até o momento ele tem sido uma excelente contratação do Barça. E o jogador é hoje peça-chave do time espanhol. E atualmente Christensen recebe um salário de aproximadamente 9 milhões de euros por temporada. Mas e vocês, o que fariam se recebesse um salário desses? Me falem nos comentários. E agora vamos ver quanto ganha o jovem Cubarsí. Cubarsí é outra grande revelação da base do Barcelona. E nessa temporada o jovem virou titular da equipe. E lá no Barcelona, Cubarsí recebe hoje um salário de aproximadamente 420 mil euros por ano. Um excelente salário para um jogador tão jovem como ele. E o próximo cara aqui da lista é o Alejandro Balde. Balde é um jovem jogador com potencial extremamente grande. E ele também é um cara extremamente valorizado no Barça. E sem dúvidas, o jovem terá um futuro brilhante na equipe catalã. E será fundamental para o futuro do clube. E hoje, o lateral esquerdo do Barça ganha aproximadamente 1 milhão de euros por ano. E com certeza, todo esse investimento valerá a pena, porque esse cara joga muito. E agora vamos ver quanto ganha o holandês Frenkie de Jong. De Jong é hoje um dos principais meias do futebol mundial e também um dos principais meias ali do Barcelona. E o jogador holandês, de fato, é um craque. E o Barça, na época, investiu pesado em sua contratação. E hoje, Frenkie de Jong está ganhando um salário simplesmente milionário. Hoje ele recebe cerca de 37 milhões de euros por ano, que faz dele aí o jogador mais bem pago de todo o elenco do Barça, com esse salário simplesmente milionário. E agora vamos ver quanto recebe o Ilkay Gundogan. O Gundogan chegou no Barça para ser um dos principais jogadores do time, e o alemão se encaixou como uma luva na equipe catalã. E no Barça, Gundogan recebe hoje um salário de aproximadamente 18 milhões de euros por ano, que faz dele o terceiro maior salário do Barça. E agora vamos ver quanto ganha o jovem Gavi. Gavi é um dos principais jovens do Barcelona e o jogador é extremamente valorizado no clube. E sem dúvidas, ele tem tudo para marcar uma era dentro do clube catalão. E hoje, Gavi recebe uma bolada de aproximadamente 6 milhões de euros por ano. E o próximo jogador aqui da lista é o Pedri. Pedri é um dos maiores jovens jogadores do mundo e ele possui um talento muito acima da média. E ele é hoje essencial para a equipe do Barcelona. E atualmente no clube espanhol, Pedri recebe um salário de aproximadamente 9 milhões de euros por ano, uma grana simplesmente surreal. Porém, sem dúvidas, esse cara merece, porque quem vê ele jogar sabe o quão bom esse cara é. E agora vamos ver quanto ganha o jovem Yamal. Yamal é um verdadeiro talento do futebol mundial, e ele vem fazendo uma temporada fantástica lá no Barcelona. E atualmente, o jovem jogador é titular absoluto do Barça, e mesmo sendo tão jovem, Yamal já recebe um salário milionário. Hoje ele ganha cerca de 1,6 milhões de euros por ano lá no Barcelona. Simplesmente inacreditável. O cara tem apenas 16 anos e já é praticamente milionário. E agora vamos ver quanto ganha o João Félix. Félix está emprestado ao Barcelona e mesmo sendo um ótimo jogador, ele não ganha tanta grana assim no Barça. E hoje o jogador português recebe um salário bem modesto no clube catalão. Félix recebe hoje aproximadamente 400 mil euros por ano. E agora vamos ver quanto ganha o Rafinha. O brasileiro recebe hoje uma bolada lá no clube catalão. E hoje ele ganha cerca de 12 milhões de euros por ano. Simplesmente surreal. E o próximo jogador aqui da lista é o Vitor Roque.
O brasileiro chegou ao Barça com altas expectativas, porém ele não vem tendo muitas oportunidades no time, mas mesmo assim, hoje Vitor Roque ganha um baita salário lá no Barcelona. E atualmente o jogador brasileiro está recebendo um salário que gira em torno de cerca de 3 milhões de euros por ano. Vamos esperar que o brasileiro consiga dar a volta e ter sucesso lá no Barça. E para fechar o vídeo, vamos ver quanto ganha o polonês Lewandowski. O atacante é hoje a principal estrela e também o principal atacante do Barça. E atualmente Lewandowski ganha uma verdadeira bolada no clube catalão. Hoje o salário de Leva gira em torno de cerca de 27 milhões de euros por ano, simplesmente surreal. E na próxima temporada o salário dele provavelmente aumentará mais, e Lewandowski ganhará cerca de 30 milhões de euros por ano. Imagine a opinião de vocês, o que vocês acham do Barça pagar salários tão altos assim para os seus jogadores? Me falem nos comentários. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like que isso ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.